Muito bem, continuando então o capítulo 7 do Apocalipse, os 144 mil selados, diz, e ouvi o número dos assinalados, era 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Vemos que era das tribos do filho de Israel, 12 mil de cada tribo, esses 144 mil, nós cremos que representa o remanescente de Israel, que passará pela grande tribulação. Novamente, o número é simbólico e não literal, e representa o número total do povo de Israel, o que simboliza a ideia de completude. Como nós dissemos, o 1000 é o número da eternidade de Deus, 12 tribos, 12 mil de cada tribo, 12 vezes 12 mil, 144 mil, número completo. Então, cremos que é o remanescente de Israel. Essa é a primeira interpretação. A outra interpretação que é feita por alguns eruditos é que os 144 mil representa a igreja, o novo Israel de Deus. Gálatas 6,16, Romanos 2,29. Mas, assim sendo, nessa interpretação, os 144 mil pode representar a igreja militante na terra, do verso 1 ao 8, capítulo 7, verso 1 ao 8, a igreja militante na terra, e do verso 9 ao 17, a igreja triunfante no céu. Porém, isso é aplicar a teologia da substituição. Nós preferimos crer que Deus não terminou o seu projeto, o seu plano para com Israel, e que existe um remanescente de Israel. Paulo menciona isso em Romanos 11, portanto, 144 mil são dos filhos da tribo de Israel. A outra interpretação é feita que os 144 mil são os que representam os mártires. Lembra que em Apocalipse 6, 11, diz que na abertura do quinto selo, que os mártires repousassem mais um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos. Então, outra interpretação é que os 144 mil vão representar esses mártires do quinto selo, que estão debaixo do altar, não é? Levítico também fala do altar, Levítico 4, 7, e que eles representam e clamam agora pela vingança do sangue derramado. Essa interpretação também suporta as duas testemunhas do capítulo 11 e os 144 mil do capítulo 14, que são comprados entre os homens como os primeiros frutos ou primícias para Deus. Apocalipse 14, 4. 144 mil aparece novamente no Monte Sião, e aonde o Cordeiro vai, eles vão com o Cordeiro. Né? Então, contudo, isso nada pode ser conclusivo. A grande verdade é que os 144 mil assinalados do povo de Deus são os remanescentes de Israel. Aqui, nessa figura, nós temos o exemplo do anjo que tem o selo de Deus selando na fronte da testa os 144 mil remanescente de Israel. Então, o anjo selando. E aqui nós vamos ter a imagem do capítulo 7, 12 mil de cada tribo de Israel, mas uma grande multidão no céu em que ninguém pode contar. Aí daí, porque a igreja triunfante no céu e a militante na terra. Eu creio que aqui é a igreja no céu, que não passa pela grande tribulação, e esse é o remanescente que irá passar pela grande tribulação, completando assim também o número dos mártires. Vamos falar um pouco dessas tribos de Israel, que elas são interessantes. Verso 5. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. A tribo de Judá é a tribo real, da qual dava reis a Israel, né? Davi vinha da tribo de Judá, e daí por diante os descendentes
de Davi. Da tribo de Judá, 12 mil assinalados. Da tribo de Rubem, Rubem era o primogênito de Jacó, mas porque se deitou com a mulher de seu pai, Bila, a serva de Raquel, ele acabou perdendo a sua primogenitura, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Assar, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, Manassés é filho de José, então Manassés e Efraim passaram a ser os dois filhos de José que tiveram herança em Israel, e assim havia, na verdade, 13 tribos, que eram os dois filhos de José, Manassés e Efraim, e a tribo Levi estava espalhada entre as 12 tribos. Então, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo Levi, agora Levi, também o número completo, 12 mil, a tribo sacerdotal, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José. José aqui aparece no lugar de Efraim, apareceu Manassés, que era filho de José, mas em vez de mencionar Efraim, ele menciona a tribo de José no lugar de Efraim. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Quando a gente lê essa lista rápida, dá a impressão que as 12 tribos estão aí, mas faltou uma tribo, a tribo de Dan. Dan não aparece entre esses. E por que Dan não aparece? Bom, em Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, Jacó usou 4 animais para designar os filhos. Judá é um leão, um leãozinho, da onde vem o símbolo de Judá, aquele leão que fala do reino. Isacar, ele falou que é jumento.